Fala pessoal, hoje vamos falar sobre a Taesa. Quero trazer aqui para vocês os próximos dividendos, preço teto, projeções para 2023. Então fica até o final do vídeo para não perder nada, tá? Se você tem Taesa, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. O conteúdo aqui tá bem completo, vai ajudar bastante. Sem enrolação, estamos aqui com as ações da Taesa. Hoje está custando aí R$ 37,80. Tá subindo bastante nos últimos 6 meses. Olha só, se a gente olhar aqui, estava custando R$ 31 lá no final de 2022. Chegou a bater aqui 34, 33, lá para o mês 4, né, quem aproveitou aqui comprou bastante, né, eu aproveitei bastante, e depois disso só veio subindo, tá com uma alta aí de 11% desde essa queda. Caso você tenha dúvida aqui, né, porque fica estranho, tá escrito ali, ó, Unity e composição, né, são dois valores diferentes, eu vou explicar direitinho para vocês. Para quem não sabe, as ações com final 11 são consideradas um pacotinho de ações. Então, quando você compra uma TAI 11, você está levando uma TAE 3 e duas TAE 4. Então você está levando 3 ações da Taesa com uma. Então perceba que hoje a Unity está custando R$ 37,80 e a composição R$ 37,88. Perceba que há uma diferença aí mínima de 8 centavos, mas o que acontece é que a Unity está um pouquinho abaixo, né? R$ 37,80. E se você tivesse ali manualmente uma ação TAE 3 e duas TAE 4, você estaria com um patrimônio de 8 centavos a mais. Não faz tanta diferença, só uma curiosidade caso você tenha dúvida, tá? Como todo mundo sabe, a Taesa aí é uma das melhores pagadoras de dividendos da bolsa, se não a melhor. Mostrou aí muita constância nos últimos anos. Nos últimos 11 anos está com uma média de 11% de dividend yield. Isso aqui é muito interessante, muita gente não tem noção que às vezes a bolsa fica cara e o dividend yield cai, mas mesmo assim a Taesa se mostrou ser uma excelente pagadora com 11%. Hoje ela está sendo cotada a 8,62 vezes o seu lucro. Já esteve mais barata ali em 2020, 2021. Quem comprou também aproveitou. Um P sobre VP está ali na média, um pouquinho acima. É normal empresas aí de transmissão, principalmente empresas privadas, estarem acima do P sobre VP. Isso aqui é extremamente saudável, não se assustem, tá? Por trabalhar na área de transmissão de energia elétrica, ela tem uma margem líquida muito elevada de 60%, está até acima da média, que é de 57%. Então, a cada R$ 100 que a empresa lucra, 60 vira lucro no bolso dela. Então, isso aqui é muito bom. Tem empresa aí que não tem margem nem de 1%, fica rodando ali na faixa de 0,5%, principalmente as de varejo, né? Então, excelente. O ROI também, sem comentários, 23%, também está um pouquinho acima da média de 21%, mas como nem tudo são flores, perceba que a dívida líquida sobre a EBITDA dela está bem elevada, então a empresa está bem endividada, tá aí quase 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, significa que ela precisaria de 5 anos de receita operacional para estar pagando a sua dívida, mas lembrando, né, que como eu falei, ela tem uma margem líquida muito elevada, assim também como um ROI. Isso aqui ajuda, né, a empresa a gerar mais lucro facilmente, gerar mais caixa e aí consegue pagar essa dívida muito mais tranquilamente do que, por exemplo, uma empresa de varejo, né? Falando um pouquinho agora sobre dividendos, quando que vai ser o próximo dividendo? Então, esse ano a gente teve o primeiro dividendo pago em janeiro pela Taesa, foi aqui no comecinho do ano, 1,23 por ação, se eu não me engano. E aí, em maio, tivemos aquele anúncio de 8 centavos, que na minha opinião não precisava nem ter anunciado. Então, já tivemos um anúncio em janeiro e um aqui para o meio do ano. E agora, para o final do ano, provavelmente teremos mais 2 anúncios, sendo um em agosto. Quase todo mês de agosto tem aí, olha só. Desde 2016 sempre tem um anúnciozinho ali para agosto. E aí, depois lá no final do ano, entre novembro e dezembro, teremos provavelmente também mais um anúncio, um ou dois, depende, tá? Se for em novembro, provavelmente terá mais um em dezembro, e se for em dezembro, provavelmente o próximo será em janeiro de 2024. Olhando a constância de dividendos, como eu disse, foi uma das melhores pagadoras, e aqui não tenho nem muito o que falar, é uma empresa aí que tem que aplaudir a constância nos dividendos muito boa, olha só, praticamente aí andando de lado a parte aí dos dividendos, não teve nenhum ano que teve dividendo baixo. Claro, teve alguns anos aqui que foi um pouquinho abaixo da média, mas mesmo assim está muito acima da média do mercado, que costuma pagar um alto dividendo, depois corta o dividendo 2 anos, depois paga um pouquinho, e aí vai. Ela está sempre constante, todo ano está pingando dividendo na conta. Em 2023 já foram pagos e anunciados, né, R$ 1,41. Sobre a parte do payout, isso aqui é bem interessante, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Para quem não sabe, o payout é quantos por cento do lucro da empresa vem para o acionista em forma de dividendos, e perceba que sempre foi elevado, né? 95%, 90%, 90%, aqui teve um pouco acima de 100%, 80%, depois veio dando uma queda, corrigiu aqui para 80%, e o ano de 2022 foram realizados somente 62% de payout, então perceba que tivemos uma queda aí nesse payout, né? E esse ano eu acredito que não vai ser diferente. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte,
Olha só, a dívida líquida sobre EBITDA da empresa, olha só, em 2019, estava 4,76, praticamente igual a de hoje, né, 4,77. E olha só o que aconteceu com o payout da empresa em 2019, teve queda, pagou 65%. Então acredito que esse ano de 2023 o payout também deverá ser baixo porque a dívida está muito elevada. Logo, a empresa precisa diminuir o payout para pegar uma maior parte do lucro aí e estar amortizando essa dívida. Logo, não vá pensar aí que ela volte a pagar 16, 17% de dividend yield, igual ela pagava antigamente. O dividendo ainda vai ser elevado, na minha opinião, já já vou até calcular com vocês, mas não espere aí um dividend yield nem acima de 12% para esse ano. E antes da gente falar de dividendo e preço teto, temos que lembrar que terá um leilão agora no final de junho, no dia 30. E olha só, a Taesa já teve um incremento na sua receita anual permitida de um leilão de transmissão que ela fez em 2018. Ela adquiriu um ativo naquela época e ela começa nesse ciclo de 22-23. Esse ativo teve início em operações no primeiro trimestre desse ano, o que deu aí uma contribuição na RAP total de 77,8 milhões. Então, para vocês verem como é que funciona o leilão, né? Eles adquiriram lá em 2018 no leilão um ativo e ele veio a entrar em funcionamento somente nesse primeiro trimestre agora de 2023 e deu uma contribuição aí para a receita anual permitida de 78 milhões de reais. Lembrando que o leilão de transmissão vai acontecer aí no dia 30 de junho lá na sede da B3. Tomara que a Taesa aí, todas as empresas façam bons arremates. Quanto melhor aí o ativo adquirido, né, melhor vai ser o retorno para o acionista. E esse vai ser um dos maiores leilões aí dos últimos anos, né? Olha só, quase 16 bilhões em investimentos. Tomara que dê tudo certo aí para as empresas de transmissão. E agora, trazendo aqui projeções para 2023, quero trazer dividend yield, dividendo por ação, preço teto. Então, primeiro vamos falar aqui sobre dividendo por ação. O lucro projetado para 2023 trouxe aqui três cenários. O pessimista, eu estou colocando que ele vai repetir aí o lucro de 2022, que foi 1,5 bi. No realista, coloquei um pequeno crescimento aí para 1,750 bi. E o otimista, coloquei 2 bi, que foi o cenário aí de 2021, né? E aí, caso seja um cenário pessimista, o dividendo por ação seria de R$ 3,05, o que na cotação atual de R$ 38 daria um dividend yield de 8%, o que eu não acredito que será aí a realidade, tá? Acredito sim que a Taesa vai aumentar aí o seu lucro. E olha só, se a gente olhar no cenário mais realista, seria 3,56 por ação, o que nos traria aí 9,36 de dividend yield. E no otimista, 4,6 por ação, o que daria aí quase 11% de yield. Lembrando que eu estou levando em consideração um payout abaixo da média, né? Sempre costumou pagar 90%, 80%. Estou colocando 70%, que é uma quantidade aí que eu mostrei para vocês, né? Ela está bem endividada, então eu acho que ela não vai realizar um payout tão alto. Se ela realizar o mesmo payout de 2022, que foi 62%, aí sim teríamos uma queda drástica aí no dividend yield. Mas, se der louca aí, ela resolver pagar 80%, vamos supor, e também não é tão elevado, ainda sobraria um dinheirinho para pagar a dívida, estaríamos aí no cenário otimista com 12% de yield, realista 10%, e aí no pessimista 9,17%. E perceba, né, que até no cenário pessimista a Taesa mostra ser uma excelente pagadora, 9% é um dividend yield bem elevado, né? Agora, para a gente calcular o preço teto, quero levar em consideração 70% de payout, para deixar ali na média, nem 80% nem 60%, vamos usar aqui 70% de payout. Então, utilizando o método Bazin, que seria o mínimo 6% de dividend yield, chegamos num preço teto aí de R$ 50 no cenário pessimista, 59 no realista e 67 no otimista. E lembrando, né, que a gente sempre fala do método Bazin, mas como a gente sabe, a gente pode ser um pouquinho mais arrojado nas ações, até porque elas estão um pouco mais descontadas. Então, se a gente pegar aí um preço teto usando um dividendo mínimo aí de 8%, vamos trocar aqui, aí o preço teto já dá uma alterada, né? No cenário pessimista aí 38, no realista 44 e no otimista R$ 50. Mas vamos ser um pouquinho mais otimista, vamos exigir aí 10% de dividend yield mínimo, seria uma quantidade excelente de receber, até porque a Taesa teve uma média de 11%, né? E aí o preço teto dá uma queda drástica, né? R$ 30 aí no cenário pessimista, no realista 35 e no otimista R$ 40. O meu preço teto pessoal é R$ 36, eu gostaria de comprar ali na faixa dos 35, até porque essa dívida elevada eu acabo também levando em consideração no meu cálculo, porque pode ser um pouco preocupante, claro, nada que vai acabar com a empresa, mas a gente pode acabar aí evitando um pouquinho os aportes e tá aí olhando para empresas com mais futuro, né? Se você quer calcular o seu preço teto em casa, com quanto você quer receber, tá? Vou deixar essa tabelinha aqui na descrição. Só você clicar aqui em arquivo,
clica aqui em fazer uma cópia para você fazer uma cópia para você, tá? E aí sim você pode fazer aqui o que você quiser, pode mudar o payout, pode mudar o preço, o lucro projetado e o preço teto, só você alterar aqui a quantidade que você quer, e aí sim você vai conseguir fazer a sua própria projeção. Mas então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, estamos quase chegando aí a 8.000 inscritos. Deixa o like para estar ajudando bastante. Se você quer apoiar o canal, clique no botão Seja Membro, é só R$ 4,99. Eu tenho aqui a aba Comunidade e também tem o WhatsApp dos membros, estou sempre trocando ideia com vocês, a gente tem um grupo. Me segue também lá no Instagram, estou sempre conversando com vocês, pode mandar uma mensagem lá que eu respondo todo mundo, o link está aí na descrição. Muito obrigado para quem ficou até aqui, valeu!